Durante anos, o maior problema dos veículos elétricos foi sempre o mesmo. Tempo. Tempo para carregar. Tempo para esperar. Tempo perdido em viagens longas. E então, de repente, surge uma frase que parece impossível. Carregamento em apenas 1 minuto. Não é rumor. Não é fuga de informação. É um anúncio direto ligado a Elon Musk e a Tesla. E quando estas duas palavras aparecem juntas, o mundo presta atenção. O anúncio caiu como uma bomba no setor automóvel. Analistas ficaram em silêncio. Concorrentes ficaram nervosos. E os condutores fizeram a mesma pergunta. Se isto for verdade, o que muda a partir de agora? Durante mais de uma década, os carros elétricos avançaram rápido, mas com limites claros. Autonomia melhorou. Preços desceram um pouco. Design evoluiu. Mas o carregamento continuava a ser o ponto fraco. Mesmo os supercarregadores mais rápidos ainda exigem paragens longas. Isso muda hábitos. Muda viagens. Muda decisões de compra. Agora, a promessa é diferente. Um supercharger capaz de devolver energia suficiente em cerca de 60 segundos. O tempo de um abastecimento tradicional. Entrar. Parar. Sair. Sem café longo. Sem espera. Sem ansiedade. Para quem conduz todos os dias, isto não é apenas uma melhoria técnica. É uma mudança psicológica. O medo de ficar sem bateria começa a desaparecer. A ideia de que carro elétrico dá trabalho começa a cair. O impacto do anúncio foi imediato. Ações mexeram. Comentários explodiram nas redes sociais. Fóruns automóveis ficaram cheios de teorias. Alguns dizem que é exagero. Outros dizem que é impossível. Mas a Tesla já fez isto antes. Promessas improváveis que, pouco a pouco, se tornaram realidade. Claro, há perguntas importantes. Que tipo de bateria aguenta isso? A rede elétrica suporta? O carregamento em 1 minuto estraga a bateria ao longo do tempo? Nada disso foi totalmente explicado ainda. E é exatamente por isso que o anúncio causou tanto impacto. Este não é apenas um novo carregador. É um ataque direto ao maior argumento contra os veículos elétricos. E quando esse argumento cai, todo o mercado treme. Se esta tecnologia funcionar como prometido, o jogo muda. Não só para a Tesla, mas para toda a indústria automóvel. E no próximo capítulo, vamos explicar por que este novo supercharger pode ser muito mais do que apenas rápido. Pode ser a peça que faltava para acelerar o futuro elétrico de vez. Durante muito tempo, os veículos elétricos tiveram de aceitar um compromisso. Ou eram limpos e modernos, ou eram práticos e rápidos como os carros a combustão. Agora, esse compromisso pode estar a desaparecer. E o motivo é simples: velocidade muda comportamento. O novo supercharger da Tesla não promete apenas carregar mais depressa. Ele promete eliminar a maior fricção do dia a dia elétrico. Espera. Quando um condutor sabe que pode recuperar grande parte da autonomia em cerca de 1 minuto, a forma como ele pensa sobre o carro muda. Viagens longas deixam de ser planeadas ao detalhe. Rotas tornam-se mais flexíveis. O carro elétrico deixa de exigir adaptação constante. Isto é importante porque a adoção em massa nunca dependeu apenas de tecnologia. Depende de hábitos humanos. As pessoas não querem aprender novos rituais. Querem soluções que se encaixem na vida que já têm. Até agora, mesmo com carregadores rápidos, havia sempre um tempo morto. 15 minutos. 30 minutos. Às vezes mais. Para alguns, isso não é um problema. Para milhões, é. Com o carregamento em 1 minuto, a Tesla ataca diretamente esse ponto. A experiência aproxima-se daquilo que o mundo já conhece há mais de 100 anos. Parar. Abastecer. Continuar. Outro fator crítico é a confiança. Quando algo é rápido, as pessoas usam mais. Quando é previsível, as pessoas planeiam menos. Isso reduz a ansiedade e aumenta a aceitação. Se esta tecnologia for escalável, cidades podem repensar o espaço urbano. Menos filas longas em estações de carregamento. Menos carros parados durante muito tempo.
mais fluidez. Mas há também um impacto estratégico. Fabricantes que apostaram em baterias enormes como solução principal ficam sob pressão. Se o carregamento for quase instantâneo, o tamanho da bateria deixa de ser o foco. Eficiência, gestão térmica e infraestrutura tornam-se o novo campo de batalha. E é aqui que a Tesla ganha vantagem. Ela não é apenas uma marca de carros. É também uma empresa de software, energia e redes. Controla o veículo, o carregador e o ecossistema. Claro, ainda existem dúvidas. Custo, durabilidade, capacidade da rede elétrica. Mas o simples facto de esta ideia estar em cima da mesa já mudou o debate. Antes, a pergunta era: Quanto tempo demora a carregar? Agora passa a ser: por que é que ainda demora? Se esta mudança se confirmar, não será apenas uma evolução. Será um ponto de viragem. Balão de fala, e agora queremos saber a tua opinião. Achavas que o carregamento rápido era o maior problema dos carros elétricos? Diz nos comentários o que pensas. Polegar apontando para cima e não te esqueças de subscrever o canal para mais novidades sobre o futuro da mobilidade. Carregar um carro elétrico em apenas 1 minuto parece magia. Mas não é. É física, engenharia e controle extremo de energia, tudo a trabalhar em conjunto. Para entender isto, precisamos de simplificar o processo. Carregar um carro elétrico é basicamente empurrar eletricidade para dentro de uma bateria. O problema sempre foi o calor. Quanto mais rápido tentas empurrar energia, mais calor geras. E calor é o maior inimigo de qualquer bateria. Durante anos, os fabricantes tiveram de escolher: carregar devagar para proteger a bateria, ou carregar rápido e aceitar desgaste maior. O novo supercharger tenta resolver exatamente esse conflito. A ideia central não é apenas mais potência. É controlo inteligente. O sistema gere a energia segundo o estado da bateria, a temperatura, o nível de carga e até o histórico de uso. Em vez de forçar energia de forma constante, ele entrega picos muito curtos e extremamente controlados. Pensa nisto como beber água. Não bebes 1 litro de uma vez. Bebês em goles rápidos. O corpo aguenta melhor. A bateria funciona de forma parecida. Outro ponto-chave é o arrefecimento. O sistema usa métodos avançados para retirar calor quase em tempo real. Isso mantém a bateria dentro de limites seguros, mesmo com fluxos de energia muito altos. Sem calor excessivo, não há dano imediato. Há também uma mudança na forma como a bateria é usada. Em vez de carregar do 0 ao 100%, o foco está nos primeiros minutos. Aqueles que devolvem autonomia suficiente para continuar a viagem. Na prática, o carro não precisa de carregar tudo. Precisa apenas de carregar o suficiente. Isto é importante porque, no dia a dia, quase ninguém usa 100% da bateria. As pessoas querem chegar ao destino. Não querem esperar por um número redondo. O carregamento em 1 minuto não significa bateria cheia. Significa tempo mínimo para voltar à estrada. E essa diferença muda tudo. Claro, esta tecnologia exige carros preparados para isso. Gestão térmica avançada. Software preciso. E uma rede elétrica capaz de lidar com picos de energia. Por isso, nem todos os modelos vão suportar isto de imediato. Mas a direção é clara. O futuro não é carregar durante meia hora. É parar por instantes. Se este sistema funcionar como prometido, o carregamento deixa de ser um evento. Passa a ser apenas uma pausa curta, quase invisível. E no próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto real disto nas cidades, nas estradas e na vida dos condutores comuns. Quando o carregamento passa a demorar apenas 1 minuto, não muda só o carro. Muda tudo à volta dele. Para os condutores, o impacto é imediato. Viagens longas deixam de ser estressantes. Não é preciso planear paragens longas. Não é preciso calcular cada quilômetro com medo de ficar sem energia. O carro elétrico passa a comportar-se como algo familiar. Parar. Carregar. Seguir. Para quem usa o carro para trabalhar, isto é ainda mais importante.
Motoristas de entregas, táxis, transporte de passageiros. Cada minuto parado é dinheiro perdido. Com carregamento quase instantâneo, a produtividade aumenta. O elétrico deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma vantagem. Nas cidades, o efeito pode ser enorme. Hoje, estações de carregamento ocupam espaço durante muito tempo. Carros ficam parados 20, 30 ou 40 minutos. Criam filas. Criam trânsito local. Criam frustração. Com carregamento em 1 minuto, o fluxo muda completamente. Mais carros usam o mesmo ponto em menos tempo. Menos filas. Menos congestionamento. O espaço urbano é melhor aproveitado. Isto também afeta o planeamento urbano. Menos necessidade de grandes parques de carregamento. Mais integração com postos existentes. Cidades podem adaptar-se mais rápido, sem obras gigantes nem custos extremos. Nas estradas, o impacto é psicológico. Hoje, muitos condutores evitam elétricos para viagens longas. Não pelo carro em si, mas pelo tempo parado. Se a paragem for quase igual a abastecer combustível, essa barreira desaparece. O elétrico torna-se viável para férias, negócios e longas distâncias. Algo que ainda divide opiniões hoje. Claro, há desafios. A rede elétrica precisa de suportar picos muito altos. Nem todos os locais estão preparados. Mas a diferença é que esses picos são curtos. Segundos, não horas. Isso torna o problema mais fácil de gerir do que carregamentos longos e constantes. É um desafio técnico, sim. Mas não é impossível. E depois há o efeito dominó. Se a experiência melhora, a adoção aumenta. Se a adoção aumenta, os custos descem. Se os custos descem, mais pessoas entram no mercado. Balão de fala agora diz-nos tu. Achavas que o tempo de carregamento era o maior problema dos carros elétricos? Acreditas que 1 minuto pode mudar tudo? Polegar apontando para cima comenta abaixo e subscreve o canal para não perderes o que vem a seguir. Sempre que uma tecnologia muda as regras do jogo, alguém ganha poder. E alguém perde relevância. Se o carregamento em 1 minuto se tornar real, os primeiros vencedores são óbvios. Os consumidores. Mais liberdade. Menos tempo perdido. Menos ansiedade. O carro elétrico deixa de exigir sacrifícios diários. Mas os ganhos não param aí. Fabricantes que dominarem essa tecnologia ganham uma vantagem brutal. Não estamos a falar de pequenas melhorias. Estamos a falar de um salto geracional. Quem chegar primeiro define o novo padrão. Quem chegar tarde, corre atrás. As empresas de frotas também ganham. Logística. Entregas. Ride-hailing. Transporte urbano. Tempo é dinheiro. E um carro parado é um custo invisível que ninguém gosta de admitir. Reduzir esse tempo quase a zero muda toda a equação financeira. Agora, quem perde? Comecemos pelo óbvio. Fabricantes que apostaram tudo em baterias gigantes e carregamento lento. Modelos pesados. Carros caros. Projetos pensados para um mundo onde parar 40 minutos era aceitável. Esse mundo deixa de existir. Perdem também operadores que investiram em grandes parques de carregamento lento. Infraestruturas feitas para longas esperas. Se os carros passam a ocupar o ponto por 1 ou 2 minutos, o modelo de negócio precisa de ser repensado. E há uma perda mais silenciosa. A narrativa. Durante anos, disseram-nos que demora, mas compensa. Que era preciso aceitar o tempo de espera em nome do futuro. Se o tempo de espera desaparece, essa narrativa cai. E com ela, muitas desculpas. Isso cria tensão dentro da própria indústria. Porque nem todos querem essa mudança. Alguns estão confortáveis com o ritmo atual. Outros têm demasiado dinheiro investido no modelo antigo. É por isso que estas tecnologias raramente aparecem de forma suave. Elas entram como choque. Como ruptura. Como ameaça. A grande pergunta já não é se alguém vai desenvolver isto. É quem vai ter coragem de lançar primeiro. E quem vai tentar atrasar tudo para proteger o que já tem. No próximo capítulo,
Vamos falar exatamente disso. Do que pode travar esta tecnologia, mesmo que ela já exista. Aqui está a parte que quase ninguém quer dizer em voz alta. Se o carregamento em 1 minuto é possível, por que ainda não está em todo lugar? A resposta curta? Porque tecnologia sozinha não muda o mundo. O sistema muda. Ou resiste. Um supercharger ultra rápido não é apenas um carregador. Ele mexe com a rede elétrica, com contratos, com regulamentações, com interesses antigos. Redes elétricas foram desenhadas para consumo previsível. Casas. Escritórios. Indústrias. Não para picos gigantes de energia em segundos. Um único carro puxando energia extrema em 60 segundos é um novo tipo de estresse para o sistema. Isso exige investimentos, atualizações, coordenação entre empresas privadas e governos. E esse processo é lento. Depois vem a política, autorizações, normas de segurança, comissões técnicas, relatórios intermináveis. Tudo isso existe por bons motivos, mas também cria atrito. E atrito mata a velocidade. Agora adiciona outro fator: concorrência. Se uma empresa domina o carregamento em 1 minuto, ela redefine o jogo. E nem todos os jogadores gostam de jogos novos. Há interesses em manter o status quo. Há marcas que ainda não estão prontas. Há infraestruturas antigas que ainda precisam se pagar. E há decisões que não são técnicas, são estratégicas. É exatamente aqui que entra a figura de Elon Musk. Ao longo da história, ele mostrou um padrão claro. Ignorar o não dá. Acelerar quando outros travam. Forcar o sistema esse adapter. Com a Tesla, isso já aconteceu antes. Nos carros. Nos foguetes. Nas fábricas. No software. O supercharger nunca foi só um carregador. Sempre foi uma arma estratégica. Um jeito de empurrar o futuro, mesmo quando ele resiste. Então, a pergunta final não é se o carregamento em 1 minuto é real. A pergunta é: quando o sistema vai ser obrigado a aceitá-lo? Porque quando isso acontecer, não será apenas uma melhoria. Será um ponto sem volta. E você vai poder dizer que ouviu isso antes de todo mundo. Fogo! Se este vídeo mudou a forma como você vê o futuro dos carros elétricos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita no carregamento em 1 minuto, ou acha que o sistema vai tentar impedir? Claquete. No próximo vídeo, vamos revelar qual tecnologia pode ir ainda mais longe do que isso. Não perde!